Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, trazendo mais uma mensagem para você da Bíblia, estudando a Bíblia. Então você está aqui na Escola Bíblica 24 horas. Então estamos trazendo hoje, domingo, mais um conteúdo para você. Amém? Hoje é dia 2 de julho de 2023. Estamos gravando mais essa mensagem. Qual? Estamos estudando Mateus 23, analisando a conduta da religião que fez Jesus vir ao planeta Terra, porque estava toda errada. O povo estava perdido. Eles eram chamados de ovelhas sem pastor, no final de Mateus 9, porque os pastores que pastoreavam aquele povo não davam o verdadeiro ensino para eles. Então eram também chamados de povo cego. De Mateus 15, 14. E eu quero falar sobre isso com vocês. Quando eu não tenho algo chamado discernimento espiritual, que é o que vamos estudar hoje, estaremos então igual o povo de Israel e os líderes de Israel, que por isso provocaram a vinda de Cristo para libertá-los da religião errada, da cegueira espiritual, que quer dizer falta de discernir, falta de enxergar as coisas espirituais. Então, daqui para trás, nas escolas bíblicas, que já temos várias, aí nesse link no YouTube, nós falamos muito dentro de Mateus 23 e em muitos outros textos da Bíblia, onde a Bíblia fala de quando eu estou cego, porque eu não consigo enxergar a minha missão como cristão, nem viver a vida cristã, porque eu estou cego, nem a vida como servo de Deus, porque eu estou cego. Então, aí já nesse link, existem muitas mensagens sobre isso, e nós vamos continuar estudando mais um pouco, porque Deus quer abrir nossos olhos, como Cristo veio para abrir os olhos daquele povo, e deixou então muito sobre isso escrito na Bíblia. Está registrado lá para testemunho contra nós, se vivermos iguais, escribas e fariseus e o povo de Israel, que era ensinado por Israel e rejeitou Cristo, por isso mandou crucificá-lo. Quero ler então agora sobre discernimento espiritual. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Pega a tua Bíblia. Diz, capítulo 4. Quero ler contigo. Diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus mau deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, como você já entendeu, o ministério de Cristo e o ministério de Paulo e de qualquer um pregador que ensinou e deixou registrado aqui na Bíblia seus alertas,
Todos, o projeto deles era dar discernimento do que de verdade é a vida espiritual. Porque existe a vida da terra que a gente vive o tempo todo. Eu como, eu bebo, eu durmo. Eu sei que aquela tinta é azul, aquela outra é vermelha. Mas e o mundo espiritual? Quando estamos cegos para o mundo espiritual, seremos então iguais àqueles do tempo dos escribas e fariseus, que recebiam ensinos religiosos, mas era para levar para um caminho totalmente de perdição, nunca de salvação, como estão multidões de religiões por aí. Então eu quero falar para ti da necessidade do que a Bíblia chama de discernimento espiritual, que Israel, da época de Cristo, não tinha. Porque aqui diz que quem não tem, ele foi cegado. Eu não sei se você sabe o que significa isso. Se alguém vier com o dedo agora, olha, em direção do teu olho, e mete o dedo no teu olho, e depois no outro, e com uma ponta de alguma coisa, mete no teu olho, ele vai cegar você. Só que aqui Paulo está falando, não, 2 Coríntios 4, que lemos, não desse olho comum, está falando de o Deus deste século, que é Satanás e seus demônios. Eles usaram um monte de estratégia para trabalhar a visão espiritual do homem, para ele enxergar qualquer coisa deste mundo, mas não saber o que está acontecendo com ele próprio no mundo espiritual. O nome disso é cegueira espiritual. Então Paulo foi usado por Deus. Isso aqui é uma revelação, ou melhor, Deus revelou através de Paulo que é possível sim pessoa dizer estou com Deus, mas o diabo cegou ele. Você lembra do pastor para quem Jesus manda escrever uma carta chamada Carta para Laodiceia, em Apocalipse 3, 14 em diante, quando ele diz no verso 17, tu diz que tu é rico e tu diz que não te falta nada. Aí ele diz, mas tu não sabe que tu és. Olha a minha tradução mais antiga, hein? Ferreira de Almeida, revista corrigida, mais perto do original. Ele diz, tu não sabe que tu és um desgraçado, miserável, cego. Olha a expressão, cego, pobre e nu. Quer dizer, olha como é o mundo espiritual. Alguém, irmão, só se Deus revelar para alguém, esse alguém só vai saber se está nessa condição cego. E por isso está trazendo um monte de outras situações contra si mesmo, se Deus revelar. Então foi preciso Deus usar aquela carta através de João e dizer, você diz que é rico, pastor, mas você é um cego. E além disso, tu é um desgraçado. A minha tradução mais antiga, hein? Quer dizer, sem a graça, sem nada que eu te dê de graça, você jogou tudo fora, ficou sujo, imundo, nuzinho diante de Deus. Nós já estudamos muitas expressões aqui na escola bíblica. A nudez espiritual, que a gente só sabe se tiver o discernimento espiritual. Eu só sei que eu estou nu diante de Deus, como aquele pastor que dirigia a igreja, ensinava na igreja em Laodiceia, mas ele, por estar cego, igual aos fariseus, porque não entendia nada do mundo espiritual, só entendia das coisas desta terra,
ele não entendia que ele estava com um monte de problema para resolver com Deus. Então, amados irmãos, aqui nesses 3 vídeos de hoje, vamos falar de discernimento, para que eu e você não estejamos dentro da igreja, cantando, pregando, mas estamos iguais ao pastor de Laodiceia, cego e acarretando um monte de problemas com Deus. Um deles, ele disse: tu estás sem a graça. Olha aí que coisa terrível. Porque hoje muitos na carne, quando vive escravo da sua carnalidade, estamos no tempo da graça. Agora tudo é pela graça. E por estarem cegos, muitos, não são todos, muitos estão iguais ao pastor de Laodiceia, que Jesus foi obrigado a se revelar. O nome disso é discernir para ele, abrir os olhos dele, revelar para ele, avisá-lo, o próprio Deus, e dizer: tu és cego, por isso que tu está fazendo só isso. Só isso o que? Tu diz que é pastor, tu diz que tu ensina, tu diz que tu dirige igreja, mas cego, igual os fariseus, que Jesus chamava eles condutores cegos. Mateus 23, no mínimo 6 vezes Jesus usa essa expressão contra os fariseus. Então você é uma pessoa que está indo para um buraco sem saber. Eu quero falar para ti disso. Perigo do discernimento, de não entender a verdade. Então Paulo diz que um dos sintomas da pessoa estar cega, que ela não entende o evangelho. Por isso multidões são inúteis no cristianismo. Multidões, o diabo cega eles para não ver a obra que Deus tem neles e através deles. Mas o diabo faz ele enxergar somente este mundo. Ah, tem que enxergar minha roupa. A roupa tem que ser do jeito que eu quero. Minha maquiagem, meu cabelo, meus diplomas. Isso eu me preocupo. Mas e no discernimento espiritual? Será que eu sei quem que está trabalhando na minha vida espiritual? Se é Deus ou o diabo? Para eu continuar investindo só na vida material, e depois que eu morrer, o diabo: muito bem, meu servo, muito bem. Como tem um testemunho aí no YouTube de um pastor que viveu a vida toda pregando por aí, andando, fundando igreja, gastando muito dinheiro com viagens missionárias, e um dia ele teve um problema de AVC, acidente vascular cerebral, e foi às pressas para o hospital. Chegou lá, botaram aquela maquininha nele, quando a pessoa está morrendo, fica pip, 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 na UTI, e a maquininha ia chegando, fazendo bip, bip, baixando, diminuindo para avisar: você está morrendo, a maquininha avisando: você está morrendo. Quando ela diz bip, 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 aí quando a maquininha começou a fazer isso, uma voz apareceu, e ele, sem discernir nada, sem saber, nunca ouvia a voz de Deus. Ele ouvia pregações, ele lia a Bíblia, mas a voz do próprio Deus ele nunca ouviu. Aí uma voz começou a falar com ele: não resista, sou teu Senhor, vim te buscar. Aí ele dizia: estou pronto, Senhor, pode me levar. E a maquininha dizendo pip, 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 e chegando a hora da morte, e a voz disse pela 3ª vez: não resista que eu vim te buscar, sou o teu Senhor. E ele respondendo: pode me levar, Senhor. Como se fosse Deus, porque tem muita gente nas igrejas, irmãos, que não entende que tem que ter a vida carnal e a vida espiritual, e tem que ser separada as duas coisas. Se eu vivo a vida carnal,
e eu alimentar só a vida carnal, eu vou matar a minha vida com Deus. Como diz Romanos 8, 5 em diante, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E aquele homem, carnalmente, alimentando só seus prazeres e vivendo o evangelho do jeito que ele queria, era o diabo que estava usando ele, e ele não sabia. Por isso que Deus chamava Israel de filhos do diabo, João 8,44. Jesus diz: o pai de vocês é o diabo, vocês querem satisfazer o pai de vocês. E aquele homem já estava perto de morrer, a maquininha fazendo pi, pi. Quando estava terminando de apitar, matando, avisando a morte chegou, o diabo vai te levar. Aí Jesus entra na sala. Irmão, é tão lindo como o próprio Deus decide se revelar. Você vê que Paulo, muitas vezes, Jesus falava pessoalmente com ele. E Cristo já tinha morrido e ressuscitado mais de 6 anos. Deus falava com Abraão cara a cara, sem precisar de pastor nem de profeta. Deus falava com Adão lá no Éden, sem precisar de Bíblia na mão. Esse mesmo Deus também quer falar conosco. O nome disso é investir na vida espiritual. Eu e Deus, eu e Ele. Que pai é esse? Que eu não conheço a voz dele? Que ele não pode falar comigo? Que eu não posso perguntar e dizer: Deus, eu estou errado ou não? O nome disso é buscar vida espiritual. Porque aí, quando Deus ou o diabo estiver tentando me usar, ou usar alguém para mim ou contra mim, eu já sei se é Deus ou se é o diabo. Porque Deus vai me confirmar. Ele tem interesse em confirmar. Aí, o testemunho do homem diz que o próprio Cristo apareceu e disse: não faça isso. Esse foi teu Senhor a vida inteira. Você serviu Ele a vida inteira. E dizia que era a mim que tu servia. E eu decidi aparecer para ti, para você ser testemunha disso. E agora você vai contar. E eu vou revelar um monte de coisa para você contar para os outros. Sobre o que é o diabo, o inferno. Como o diabo opera nas pessoas. Até dentro de igrejas que querem viver na carne. Como diz Romanos 8, verso 9. Que anda na carne não pertence a Cristo. Carne é o meu eu. Eu aqui mando em mim. Pastor não me manda, a Bíblia não me manda. Não quero santidade. Não quero compromisso com a verdade. O nome disso é eu. Aí o diabo diz: casa está vazia, vou morar dentro. Eu que vou dirigir. Então, quero falar de discernimento. O que é que eu ganho, o que é que eu perco? Muitos tiveram sua própria relação com Deus. Eu dou graças a Deus que, pela misericórdia de Deus, de vez em quando Ele mesmo decide vir no meu sonho e diz: você errou, sai errado. Ou então Ele vem e diz: muito bem, continue, ou faça assim, faça assim. Claro que não é todo dia, claro que não é toda semana, mas o que a gente faz? Está andando na rua, está dizendo: fala comigo, Deus. Senhor, o que eu fiz foi errado ou certo? Se eu fiz errado, me perdoe, me dirija. Isso, o nome disso é buscar vida espiritual. Então hoje essa é a primeira mensagem sobre vida espiritual. E eu quero falar para ti aqui em 1 Coríntios 2, para te ver como tem que ter diferença. No verso 14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Sabe por quê? Quem é espiritual? É aquele que busca as coisas do Espírito Santo, busca viver com o Espírito Santo, busca os ensinos. Ele ora, ele clama, ele se santifica, ele quer viver para Deus. E acima de tudo ele pergunta: Senhor, para onde eu vou? O que eu fiz hoje? Foi certo ou errado? O que eu visto? O que eu estou aconselhando os outros é certo ou errado?
A vida que eu vivo é só a vida da carne, do meu eu? Ou aprendi com falsos mestres? Tenha cuidado com isso. Querido, muitas igrejas vão ter homens endemoniados, mulheres endemoniadas, pregando e cantando. E a gente investindo só na vida carnal, sem o espiritual. Deus nunca vai te dar o discernimento. Você vai ficar perdido lá, como estavam os fariseus, com o povo de Israel, cego guiando cego, morto enterrando morto. Mas quando a gente se interessa, diz Deus, eu quero ouvir, quero a verdade, fala comigo, Deus, eu não quero ir para o inferno, eu não quero estar na mão do diabo, então me ensina o teu caminho, me mostra o caminho, eu quero viver na tua palavra. Te revela para mim e fala para mim. Amém? É isso que é o início de uma vida espiritual, que é dirigida pelo Espírito Santo. Envie essa mensagem para alguém. Já voltarei para a segunda mensagem de hoje, tá? Nunca te esquece, somente a verdade nos liberta.